Olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje vamos conhecer uma jovem de 22 anos que aceitou cuidar do filho de um homem de 37, sem imaginar que aquele trabalho mudaria sua vida para sempre. Uma diferença de idade que assustava a todos ao redor, um passado que ainda doía, e um sentimento que nenhum dos dois esperava encontrar. Mas quando ela finalmente teve coragem de revelar o que sentia, a reação dele foi algo que ninguém poderia prever. Será que o amor consegue vencer o medo? Será que a idade realmente importa quando dois corações se encontram? Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, clica ali embaixo para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias emocionantes que saem toda semana. E me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo enquanto escuta essa história? Está preparando o jantar? Relaxando depois de um dia cansativo? Deixa seu comentário, adoro saber de vocês. Então vamos lá, que nossa história começa agora. A manhã estava quente quando Carolina estacionou seu pequeno carro na frente do portão imponente. Ela olhou para o endereço anotado no celular mais uma vez, conferindo se estava no lugar certo. A casa era enorme, moderna, com vidros espelhados que refletiam o sol de forma quase intimidadora. Ela respirou fundo, ajeitou a blusa simples que tinha escolhido para a entrevista e tocou o interfone. Uma voz masculina a atendeu quase imediatamente, perguntando quem era, e ela se identificou dizendo que tinha agendado uma entrevista para a vaga de babá. O portão se abriu devagar, e ela entrou dirigindo pelo caminho de pedras até a garagem lateral, onde estacionou ao lado de 2 carros importados, que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em 5 anos. Quando desceu do carro, a porta principal da casa já estava aberta, e um homem alto apareceu na entrada. Carolina sentiu o coração dar um pulo estranho no peito. Ele era exatamente como a foto que ela tinha visto no anúncio da vaga, mas pessoalmente era ainda mais impressionante. Cabelos escuros bem cortados, ombros largos que preenchiam perfeitamente a camisa social azul que usava, e uma expressão séria que deixava claro que ele não era do tipo que sorria com facilidade. Gabriel Figueiredo tinha 37 anos. Era dono de uma construtora de imóveis de luxo e estava procurando alguém para cuidar do filho enquanto ele trabalhava. Ela sabia disso tudo porque tinha pesquisado sobre ele antes de vir, querendo estar preparada para a entrevista. Gabriel desceu os degraus da entrada e caminhou até ela com passos firmes, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Carolina, certo?" ele perguntou, e a voz era grave, controlada, como se ele estivesse acostumado a comandar reuniões importantes. Ela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto, e confirmou que sim, era ela mesma. Ele a observou por alguns segundos, os olhos escuros percorrendo o rosto dela, como se estivesse avaliando cada detalhe, e então fez um gesto para que ela o seguisse para dentro da casa. Enquanto caminhavam pelo corredor amplo, Carolina notou fotos nas paredes, a maioria mostrando um menino pequeno sorrindo, algumas com Gabriel ao lado, outras com uma mulher bonita de cabelos loiros que ela imaginou ser a falecida esposa dele. A sala de estar era enorme, com sofás de couro claro, uma televisão gigante na parede e brinquedos espalhados pelo chão, o que dava um toque de vida ao ambiente impecável. Gabriel pediu que ela se sentasse no sofá e foi até a cozinha buscar água, voltando com 2 copos e se acomodando na poltrona em frente a ela. Ele começou explicando a rotina que precisava, dizendo que o filho, Lucas, tinha 5 anos e frequentava a escola pela manhã, mas precisava de alguém para buscá-lo, dar almoço, cuidar dele à tarde e ficar até ele voltar do trabalho por volta das 7 da noite. Carolina ouvia com atenção, fazendo perguntas sobre as preferências do menino, se ele tinha alguma alergia, do que gostava de brincar, e Gabriel parecia surpreso com o interesse genuíno dela, porque a maioria das outras candidatas tinha apenas perguntado sobre salário e folgas. Foi quando um barulho de passos rápidos descendo a escada interrompeu a conversa, e Lucas apareceu correndo na sala, parando de repente ao ver uma estranha sentada no sofá. O menino era a cópia perfeita do pai, com os mesmos olhos escuros e cabelos bagunçados, mas tinha um sorriso largo que iluminava o rosto de um jeito que Gabriel claramente não tinha mais.
Ele se escondeu atrás da poltrona do pai, espiando Carolina com curiosidade misturada com timidez. Gabriel colocou a mão no ombro do filho, dizendo com voz mais suave que aquela era a Carolina e que ela tinha vindo conhecê-los porque talvez fosse cuidar dele. Lucas não respondeu. Apenas continuou olhando para ela com aqueles olhos enormes cheios de dúvida. Carolina sorriu para o menino, mas não forçou a aproximação, porque sabia que crianças precisavam de tempo para confiar. Em vez disso, ela notou um carrinho de bombeiros caído perto do sofá e comentou casualmente que aquele brinquedo parecia muito legal, perguntando se era dele. Lucas assentiu devagar, ainda escondido, mas ela percebeu o interesse crescendo nos olhos dele. Ela continuou falando, dizendo que quando era pequena adorava brincar de bombeiros também, e que achava os caminhões vermelhos os mais bonitos de todos. Foi o suficiente para Lucas sair de trás da poltrona e pegar o carrinho, trazendo para mostrar a ela de perto, explicando com entusiasmo infantil que aquele tinha sirene de verdade e escada que subia. Gabriel observava a cena em silêncio, e Carolina podia sentir o olhar dele avaliando cada movimento seu. Ela não estava tentando impressionar. Estava apenas sendo ela mesma, e talvez fosse exatamente isso que chamava a atenção dele. Lucas já estava sentado no chão ao lado dela, mostrando todos os carrinhos que tinha trazido da caixa de brinquedos, falando sem parar sobre cada um. Quando Gabriel tentou interromper dizendo que precisavam terminar a conversa, Lucas fez cara feia e disse que queria que a moça ficasse para brincar mais. Foi um momento revelador, porque o menino claramente não reagia assim com qualquer pessoa. A entrevista continuou de forma mais relaxada depois disso, com Lucas sentado no colo de Carolina, enquanto ela respondia às perguntas de Gabriel sobre experiência, formação e disponibilidade. Ela contou que tinha se formado em pedagogia há 1 ano, que trabalhava com crianças desde os 18 anos em escolas e creches e que adorava o que fazia. Gabriel perguntou por que ela tinha escolhido trabalhar como babá em vez de em uma escola. E ela foi honesta, dizendo que gostava da possibilidade de criar vínculo mais profundo com uma criança, de realmente fazer parte do desenvolvimento dela de forma mais próxima. Ele assentiu, parecendo satisfeito com a resposta, mas ainda havia algo nos olhos dele que mostrava hesitação. Quando a entrevista estava terminando, Gabriel levantou e disse que precisava pensar, que tinha mais algumas candidatas para entrevistar naquela semana. Carolina entendeu, agradeceu pela oportunidade e se despediu de Lucas, que fez questão de acompanhá-la até a porta segurando a mão dela. O menino perguntou quando ela ia voltar e Gabriel interveio rapidamente dizendo que ainda não sabiam, que precisavam ver. Mas Carolina se abaixou na altura de Lucas, olhou nos olhos dele e disse com sinceridade que tinha adorado conhecê-lo e que esperava vê-lo de novo em breve. O sorriso que o menino deu foi tão puro que até Gabriel pareceu se abalar por um segundo. 3 dias depois, Carolina estava no supermercado, ajudando a mãe a escolher frutas quando o celular tocou. Era um número desconhecido, e quando atendeu, reconheceu imediatamente a voz grave de Gabriel do outro lado. Ele foi direto ao ponto, dizendo que tinha decidido contratá-la, que Lucas não parava de perguntar pela moça bonita dos carrinhos, e que ele mesmo tinha ficado impressionado com a naturalidade dela. Carolina sentiu uma felicidade genuína subir pelo peito. Não só porque conseguiu o emprego, mas porque realmente tinha gostado daquele menino e queria fazer parte da vida dele. Gabriel explicou que ela poderia começar na segunda-feira seguinte, que o salário seria o combinado mais benefícios e que ele ia preparar um contrato formal para assinarem. Ela agradeceu, desligou o telefone e percebeu que a mãe estava olhando para ela com aquele sorriso de quem sabia que algo bom tinha acontecido. A primeira semana de trabalho foi de adaptação para todos. Carolina chegava às 8 da manhã, pouco antes de Gabriel sair para levar Lucas na escola, e ficava organizando a casa, preparando o almoço e deixando tudo pronto para quando eles voltassem. Gabriel era educado, mas distante, falava apenas o necessário, passava instruções rápidas e saía para o trabalho logo depois de deixar o filho em casa. Lucas, por outro lado, grudou nela desde o primeiro dia. Queria que ela fizesse tudo com ele.
desde escolher a roupa até ler as histórias antes da soneca da tarde. Carolina percebia que o menino era carente de atenção feminina, que sentia falta de uma figura materna, e ela fazia questão de preencher esse espaço com carinho genuíno, sem exageros, apenas estando presente de verdade. No final da primeira semana, aconteceu algo que mudou a dinâmica entre ela e Gabriel. Era sexta-feira à noite, já passava das 7h30, e ele ainda não tinha chegado. Lucas estava ficando irritado, com fome, e começou a fazer birra porque queria o pai. Carolina tentou acalmá-lo, ofereceu jantar, mas o menino se jogou no chão gritando que só queria o papai. Ela não se desesperou, não gritou de volta, apenas se sentou no chão ao lado dele e esperou a tempestade passar. Quando Lucas finalmente se cansou de chorar, ela disse com voz calma que entendia que ele estava com saudade do pai, que também ficava triste quando demorava para ver as pessoas que amava, mas que o papai estava trabalhando para dar coisas boas para ele e que ia chegar logo. O menino a olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar e perguntou se ela tinha certeza. Carolina prometeu que sim, e estendeu a mão pedindo que ele viesse jantar com ela enquanto esperavam. Foi exatamente nesse momento que Gabriel entrou pela porta, cansado, a gravata afrouxada, e encontrou a cena dos dois sentados à mesa da cozinha, Lucas comendo macarrão enquanto contava para Carolina sobre o que tinha aprendido na escola. O menino nem percebeu o pai chegar de tão concentrado na conversa, e Gabriel ficou parado na entrada da cozinha por alguns segundos, apenas observando. Quando Lucas finalmente viu o pai, pulou da cadeira e correu para abraçá-lo, e Gabriel o pegou no colo, mas os olhos dele estavam fixos em Carolina. Havia algo diferente naquele olhar, algo que ela não conseguiu decifrar, mas que fez o coração dela acelerar sem motivo aparente. Gabriel agradeceu por ela ter ficado até mais tarde, disse que tinha tido um problema no escritório e não conseguiu avisar a tempo. Carolina respondeu que não tinha problema, que estava ali para isso mesmo, e que Lucas tinha sido um amor o dia todo. Gabriel então fez algo inesperado. Perguntou se ela queria jantar com eles, já que ainda não tinha comido. Ela hesitou por um segundo, porque não sabia se seria apropriado, mas Lucas implorou dizendo que queria que ela ficasse, e ela acabou aceitando. Os três jantaram juntos naquela noite, e pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar ali, Carolina viu Gabriel sorrir de verdade, um sorriso pequeno, mas genuíno, quando Lucas contou uma piada sem graça que tinha aprendido na escola. Depois daquela noite algo mudou. Gabriel começou a chegar um pouco mais cedo, a perguntar como tinha sido o dia, a se sentar para conversar alguns minutos antes de Carolina ir embora. Ele comentava sobre como Lucas estava mais feliz, mais comunicativo, e agradecia pelo trabalho dela de uma forma que parecia ir além do profissional. Carolina notava os detalhes dele também, como ele afrouxava a gravata assim que entrava em casa, como passava a mão nos cabelos quando estava cansado, como os olhos dele ficavam mais suaves quando olhava para o filho. Ela tentava não pensar muito nisso, porque sabia que era apenas seu patrão, que ele era mais velho, viúvo, e que ela estava ali para trabalhar, nada mais. Mas era difícil ignorar a forma como o coração dela disparava toda vez que as mãos deles se esbarravam acidentalmente ao pegar algo, ou como ela ficava mais tempo do que o necessário arrumando coisas na sala só para estar perto quando ele chegava. Era ainda mais difícil ignorar os olhares que ele dava quando achava que ela não estava vendo. Olhares que duravam mais do que deveriam, que pareciam estar tentando entender algo que nem ele mesmo compreendia. A tensão no ar era quase palpável, mas nenhum dos dois falava sobre isso, como se dar voz ao que estavam sentindo fosse tornar tudo real demais, perigoso demais. Uma noite, já fazia quase um mês que Carolina trabalhava lá, Gabriel chegou mais cedo do que o normal e encontrou ela e Lucas dançando na sala ao som de uma música infantil que tocava na televisão. Lucas estava rindo alto, girando nos braços dela, e quando viram Gabriel na porta, o menino correu até ele pedindo que dançasse também. Gabriel tentou recusar dizendo que estava cansado, mas Carolina o provocou com um sorriso, perguntando se ele não sabia dançar. Foi um desafio bobo, infantil até, mas funcionou.
Gabriel largou a pasta no sofá, tirou o paletó e entrou na brincadeira, pegando Lucas no colo e rodopiando com ele pela sala. Carolina riu vendo os dois, e quando a música mudou para algo mais lento, Lucas pediu que o pai dançasse com a Carol também. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os olhos de Gabriel encontrando os dela, e por um momento pareceu que ele ia aceitar, que ia dar aquele passo, mas então ele disse que estava mesmo cansado, que precisava tomar um banho, e subiu as escadas, deixando os dois sozinhos na sala. Carolina sentiu a decepção apertar o peito, mas disfarçou por causa de Lucas, continuando a brincadeira até a hora do banho do menino. Enquanto dava banho nele e colocava o pijama, Lucas comentou algo que a pegou desprevenida. "Carol, você gosta do meu pai?" O menino perguntou com aquela sinceridade brutal que só crianças têm. Ela ficou sem saber o que responder, o rosto ficando quente, e acabou desviando, dizendo que claro que gostava dos dois, que eles eram muito especiais para ela. Lucas balançou a cabeça, dizendo que não era isso, que ele queria saber se ela gostava do pai do jeito que príncipes e princesas gostam um do outro nas histórias. Carolina respirou fundo, ajoelhou na frente dele e disse com honestidade que os adultos eram complicados, que às vezes sentiam coisas que não sabiam explicar direito. Lucas pareceu satisfeito com a resposta. Abraçou ela apertado e disse que queria que ela ficasse para sempre com eles, que ela fazia o papai sorrir de novo. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Carolina pelo resto da noite e pelos dias seguintes. Ela pensava em Gabriel constantemente. Imaginava como seria se houvesse algo mais entre eles, mas ao mesmo tempo sabia que era loucura, que havia muita coisa no caminho, começando pela diferença de idade e pelo fato de ele ser viúvo, alguém que ainda carregava o peso de uma perda. Ela via nos olhos dele às vezes uma tristeza profunda, uma saudade de algo que não voltaria, e não queria ser apenas uma tentativa de preencher um vazio. Ela queria ser escolhida de verdade, por quem ela era, não por ser conveniente ou estar ali no momento certo. O mês seguinte trouxe uma mudança sutil, mas significativa na rotina daquela casa. Gabriel começou a trabalhar de casa em alguns dias da semana, ficando no escritório dele no segundo andar, enquanto Carolina cuidava de Lucas. Ela percebia a presença dele mesmo sem vê-lo. O som das ligações que ele fazia, o café que descia para pegar na cozinha, os momentos em que aparecia para dar um beijo rápido no filho antes de voltar para as reuniões. Nesses dias, a tensão entre eles parecia ainda mais intensa, porque havia uma consciência constante da proximidade, uma expectativa não dita de que a qualquer momento poderiam se encontrar no corredor ou na cozinha. Foi em uma dessas manhãs que aconteceu algo que deixou os dois completamente desconcertados. Carolina estava preparando o almoço, mexendo o arroz no fogão, quando sentiu uma presença atrás dela e virou rapidamente, assustada. Gabriel estava ali parado, mais perto do que ela esperava, e quase bateu com o rosto no peito dele. Ele segurou os ombros dela instintivamente, para evitar a colisão, e os dois ficaram parados naquela posição por segundos que pareceram eternos. Carolina podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro amadeirado do perfume, e quando finalmente teve coragem de erguer os olhos, encontrou os dele já fixos no rosto dela. Gabriel tinha uma expressão intensa, quase dolorida, como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Ele murmurou um pedido de desculpas, soltou os ombros dela e deu um passo para trás, dizendo que só tinha descido para pegar água. Carolina apenas assentiu, incapaz de formar palavras, e voltou para o fogão tentando controlar o tremor nas mãos. Depois daquele dia, os dois começaram a evitar ficar sozinhos no mesmo cômodo por muito tempo, como se ambos soubessem que a proximidade era perigosa. Mas era inevitável que houvesse momentos onde se cruzavam, e nesses momentos, os olhares duravam sempre um pouco mais do que deveriam. Gabriel começou a fazer comentários sutis sobre ela, elogiando a comida que preparava, agradecendo pela paciência com Lucas, dizendo que o filho estava diferente desde que ela tinha chegado, mais alegre, mais seguro. Carolina guardava cada uma dessas palavras no coração como se fossem tesouros, mas nunca respondia com nada, além de um sorriso tímido
e um agradecimento simples. Uma sexta-feira à noite, Gabriel teve que viajar para uma reunião importante em outra cidade e só voltaria na segunda-feira. Ele perguntou se Carolina poderia ficar com Lucas durante o fim de semana, e ela aceitou sem hesitar, porque genuinamente adorava passar tempo com o menino. Gabriel pareceu aliviado, dizendo que era difícil confiar em alguém o suficiente para deixar o filho, mas que com ela se sentia tranquilo. Foram palavras simples, mas a forma como ele olhou para ela ao dizê-las fez o coração de Carolina apertar de um jeito que já estava se tornando familiar. O fim de semana passou rápido, com ela e Lucas fazendo atividades divertidas, assistindo filmes, cozinhando juntos. O menino era pura alegria quando não tinha que dividir a atenção dela com mais ninguém. E Carolina percebeu o quanto ele ainda era carente, o quanto precisava daquele tipo de presença constante. No domingo à noite, enquanto colocava Lucas para dormir, o menino segurou a mão dela e disse algo que a fez congelar. "Carol, você pode ser minha mãe?" Ele perguntou com aquela inocência devastadora. Ela sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas segurou, acariciou os cabelos dele e explicou com voz suave que ela não podia ser a mãe dele, porque ele já tinha uma mãe que o amava muito e que estava no céu cuidando dele de longe. Lucas pensou por um momento e então perguntou se ela podia ser a mãe nova dele, porque o pai do amiguinho da escola tinha uma mãe nova que morava com eles. Carolina não soube o que responder, apenas disse que as coisas eram complicadas, mas que ela sempre ia estar ali para cuidar dele, não importava o que acontecesse. Lucas pareceu satisfeito com isso e adormeceu segurando a mão dela. Gabriel voltou na segunda-feira ao meio-dia, mais cedo do que o esperado, e encontrou a casa impecável, comida pronta e Lucas brincando tranquilo na sala, enquanto Carolina dobrava roupas no sofá. Ele ficou parado na porta, apenas observando a cena por alguns instantes, antes de Lucas perceber sua presença e correr para abraçá-lo. Gabriel pegou o filho no colo, mas os olhos dele estavam fixos em Carolina, e havia algo diferente naquele olhar, uma intensidade que ela não tinha visto antes. Ele agradeceu por ela ter ficado o fim de semana todo, disse que sabia que foi além do combinado e que ia compensá-la. Carolina respondeu que não precisava, que tinha sido um prazer, e foi verdade, mas o que ela não disse foi que tinha sentido falta dele, que a casa parecia vazia sem a presença dele, por mais que Lucas preenchesse todo o espaço com sua energia. Foi nessa mesma semana que a mãe de Gabriel apareceu para uma visita surpresa. Carolina estava dando almoço para Lucas quando a campainha tocou, e ao abrir a porta, se deparou com uma mulher elegante de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupas caras e uma expressão que deixava claro que ela estava acostumada a ser obedecida. A mulher a olhou de cima a baixo, com um ar avaliador, e perguntou quem ela era. Carolina se apresentou educadamente, dizendo que era a babá do Lucas, e a mulher assentiu com um "ah, sim", que soou quase desdenhoso antes de entrar sem ser convidada. Lucas correu até a avó gritando animado, e a mulher abriu um sorriso genuíno ao pegar o neto no colo. Um contraste gritante com a frieza que tinha demonstrado para Carolina. Dona Beatriz, como insistiu que Carolina a chamasse, sentou-se à mesa e começou a fazer perguntas que mais pareciam interrogatório. Queria saber há quanto tempo Carolina trabalhava ali, quantos anos ela tinha, onde morava, o que fazia antes, se tinha namorado. As perguntas eram feitas com um tom casual, mas Carolina sentia o peso da avaliação por trás de cada uma. Ela respondeu tudo com educação, mantendo a calma mesmo quando percebeu que a mulher estava tentando encontrar alguma falha, algum motivo para desaprovar. Quando Gabriel chegou do trabalho naquela noite e encontrou a mãe na sala, a expressão dele foi de surpresa misturada com algo que parecia ser resignação. Durante o jantar, que Carolina preparou e serviu antes de se despedir para ir embora, ela percebeu Dona Beatriz fazendo comentários sutis sobre como era jovem demais para cuidar de uma criança sozinha, sobre como Gabriel deveria considerar contratar alguém mais experiente, mais velha, mais responsável. Gabriel cortou a conversa com firmeza, dizendo que Carolina era excelente no que fazia,
que Lucas adorava ela e que não havia motivo para procurar outra pessoa. A mãe dele ficou em silêncio, mas o olhar que lançou para Carolina, quando ela se despediu, foi de pura desaprovação, como se já tivesse decidido que aquela moça era um problema esperando para acontecer. Nos dias seguintes, Dona Beatriz continuou aparecendo na casa, sempre encontrando desculpas para estar presente nos horários em que Carolina estava lá. Ela observava tudo o que Carolina fazia perguntas capciosas para Lucas sobre como ela cuidava dele, e mesmo quando não encontrava nada de errado, mantinha aquela postura de suspeita permanente. Carolina começou a se sentir desconfortável, constantemente vigiada. Mas não comentou nada com Gabriel porque não queria parecer que estava reclamando da família dele. Ela apenas continuou fazendo seu trabalho da melhor forma possível, tratando Dona Beatriz com respeito mesmo quando a mulher claramente não retribuía. Foi durante um desses dias de visita que aconteceu o incidente que deixou tudo ainda mais tenso. Carolina estava brincando com Lucas no jardim, quando ele tropeçou e caiu, ralando o joelho. Foi uma queda boba, dessas que crianças levam todo dia, mas Lucas começou a chorar alto, e Carolina o pegou no colo rapidamente, levando para dentro para limpar o ferimento. Dona Beatriz apareceu correndo da sala, tomou o menino dos braços de Carolina e começou a acusá-la de não estar prestando atenção, de ter deixado o neto se machucar por descuido. Carolina tentou explicar que foi apenas um acidente, que ela estava ao lado dele o tempo todo, mas a mulher não quis ouvir. Continuou falando alto sobre irresponsabilidade enquanto limpava o joelho de Lucas, que nem estava sangrando tanto assim. Gabriel chegou no meio da confusão, atraído pelos gritos da mãe, e quando entendeu o que tinha acontecido, sua reação surpreendeu a todos. Ele pediu que a mãe se acalmasse. Disse que criança caía o tempo todo, que não era culpa de ninguém e que Carolina estava fazendo um trabalho excelente. Dona Beatriz ficou visivelmente ofendida com o filho, tomando o lado da empregada ao invés do dela, e saiu da casa batendo a porta dizendo que voltaria quando ele tivesse recuperado o bom senso. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, com Lucas ainda chorando baixinho no colo do pai, e Carolina parada ali sem saber o que fazer ou dizer. Gabriel se aproximou dela, ainda segurando Lucas, e pediu desculpas pela mãe, dizendo que ela tinha ficado super protetora depois que a nora tinha morrido, que tinha medo de perder mais alguém da família. Carolina assentiu, dizendo que entendia, mas Gabriel balançou a cabeça, afirmando que isso não justificava o jeito como ela tinha tratado Carolina e que ele ia conversar seriamente com ela sobre limites. Foi a primeira vez que ele claramente tomou o lado dela contra alguém da família, e Carolina sentiu algo se apertar no peito. Uma mistura de gratidão e algo mais profundo que ela ainda tinha medo de nomear. Naquela noite, Gabriel pediu que Carolina ficasse para jantar, depois que Lucas dormisse, dizendo que precisavam conversar. Ela concordou, nervosa, sem saber o que esperar. Depois de colocar o menino na cama, ela desceu e encontrou Gabriel na sala, 2 taças de vinho na mesa de centro, uma atitude completamente diferente da formalidade usual entre eles. Ele ofereceu uma taça para ela, e Carolina aceitou, sentando-se no sofá com uma distância segura dele. Gabriel começou falando sobre como era difícil lidar com a mãe, como ela não tinha superado a morte da nora, como transferia todo o medo e dor para tentar controlar tudo ao redor. Carolina ouvia em silêncio, percebendo que aquela era a primeira vez que ele falava abertamente sobre sentimentos, sobre a família, sobre a perda. Então Gabriel mudou de assunto e disse algo que pegou Carolina completamente desprevenida. Você é incrível com o Lucas. Eu nunca vi ele tão feliz desde que a mãe dele morreu. E não é só ele. Eu também estou diferente, mais leve, como se a casa tivesse voltado a ter vida. As palavras saíram dele com dificuldade, como se confessá-las custasse muito. Carolina sentiu o rosto esquentar, não sabia o que responder, apenas murmurou um agradecimento baixo. Gabriel continuou, dizendo que Lucas tinha perguntado para ele se a Carol podia ficar para sempre com eles, e que ele não soube o que responder para o filho, porque ele mesmo tinha começado a pensar coisas que não deveria pensar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carolina olhou para ele,
para aqueles olhos escuros que pela primeira vez mostravam vulnerabilidade, e sentiu que estava à beira de um precipício. Ela poderia recuar, fingir que não entendia do que ele estava falando, manter a segurança da distância profissional. Ou poderia ser honesta, arriscar tudo, dar o salto. Foi a segunda opção que escolheu. Que tipo de coisas? Ela perguntou com voz baixa, o coração batendo tão forte que parecia que ele podia ouvir. Gabriel a olhou por longos segundos, como se estivesse medindo o peso da resposta, e então disse apenas: coisas que um homem de 37 anos não deveria pensar sobre uma moça de 22 anos que trabalha para ele. A confissão ficou pendurada no ar entre eles, impossível de ser ignorada ou desfeita. Carolina sentiu o mundo girar, todas as defesas que tinha construído nas últimas semanas desmoronando de uma vez. Ela colocou a taça na mesa com mãos trêmulas e se virou para ele, pela primeira vez permitindo que toda a verdade aparecesse nos olhos dela. E se eu disser que penso as mesmas coisas? Que não consigo parar de pensar em você? Que quando você chega em casa, o dia inteiro faz sentido? As palavras saíram dela em um fôlego só, corajosas e assustadas ao mesmo tempo. Gabriel fechou os olhos como se tivesse sido atingido fisicamente, e quando os abriu de novo, havia uma intensidade ali que fez Carolina esquecer de respirar. Mas em vez de se aproximar, ele se levantou do sofá, passou as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração e começou a andar pela sala. Carolina, você não entende. Eu sou viúvo, tenho um filho, sou 15 anos mais velho que você. Você merece alguém da sua idade, alguém sem bagagem, alguém que possa te dar uma vida normal. A voz dele estava tensa, carregada de emoção contida. Carolina se levantou também, aproximando-se dele com passos decididos. Eu sei de tudo isso. Eu sei da diferença de idade, eu sei do seu passado, eu sei do Lucas. E eu escolho isso tudo. Eu escolho você. Ela parou na frente dele, tão perto que podia sentir a respiração dele falhando. Gabriel a olhou como se estivesse vendo ela pela primeira vez, como se finalmente permitisse que todo o sentimento que estava guardando viesse à tona. Ele levantou a mão lentamente e tocou o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do olhar. Eu estou tentando fazer a coisa certa, tentando te proteger de mim, do que as pessoas vão falar, do que minha mãe vai dizer. Carolina colocou a mão sobre a dele, segurando contra seu rosto. Eu não preciso que você me proteja. Eu preciso que você seja honesto comigo e consigo mesmo. O que você sente? A pergunta era simples, mas carregava o peso de tudo o que estava em jogo. Gabriel respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um mergulho sem volta. Eu sinto que você me faz querer viver de novo, não apenas existir. Eu sinto que quando você sorri o mundo fica mais leve. Eu sinto que estou caindo por você de um jeito que me assusta, porque não tenho controle sobre isso. A confissão veio com uma voz rouca, cheia de verdade crua. Carolina sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas eram lágrimas de alívio, de felicidade, porque finalmente, ele estava sendo honesto. Ela se aproximou ainda mais, eliminando o último espaço entre eles e sussurrou: então pare de lutar contra isso. Pare de tentar fazer a coisa certa e apenas sinta. Foi tudo que Gabriel precisou ouvir. Ele puxou ela pela cintura com uma mão, a outra ainda segurando o rosto dela, e a beijou de uma forma que tirou todo o ar dos pulmões dela. Não foi um beijo suave ou hesitante, foi intenso, carregado de semanas de tensão reprimida, de desejo contido, de sentimentos que finalmente tinham permissão para existir. Carolina se derreteu contra ele, as mãos subindo para os ombros dele, depois para os cabelos, segurando como se tivesse medo que aquilo fosse um sonho que podia acabar a qualquer momento. Gabriel a pressionou contra a parede da sala, o beijo ficando mais profundo, mais desesperado, como se estivessem tentando recuperar todo o tempo perdido em um único momento. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Gabriel apoiou a testa na dela, os olhos ainda fechados. Eu não sei se isso é certo, mas eu sei que não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Carolina sorriu mesmo com as lágrimas ainda molhando o rosto e respondeu: então,
Não finja mais. Eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Os dias seguintes àquele beijo foram de uma estranheza desconcertante para ambos. Gabriel acordava mais cedo. Saía para trabalhar antes que Carolina chegasse. E quando voltava à noite, mantinha uma cordialidade distante que doía mais do que qualquer palavra poderia doer. Carolina entendia o que estava acontecendo. Ele estava com medo, recuando para o espaço seguro da negação, mas isso não tornava a situação menos difícil de suportar. Ela continuava cuidando de Lucas com o mesmo carinho de sempre, preparando as refeições, mantendo a casa organizada. Mas havia um peso no peito que não passava, uma ansiedade constante de não saber onde aquilo tudo ia parar. Lucas percebia que algo estava diferente entre os dois adultos. Fazia perguntas sobre por que o pai não ficava mais para conversar com a Carol, por que eles não jantavam mais juntos, por que tudo estava estranho. Carolina desviava como podia, inventando desculpas sobre o pai estar muito ocupado com o trabalho, mas o menino era esperto demais para acreditar completamente. Foi em uma tarde de quinta-feira, enquanto faziam um quebra-cabeça no chão da sala, que Lucas largou as peças e olhou para ela com aquela seriedade que às vezes assustava pela maturidade. "Você brigou com meu pai, Carol?" Ele perguntou direto. Carolina sentiu o coração apertar. Negou com a cabeça e explicou que não, que eles não tinham brigado, só estavam cada um pensando nas suas coisas. Lucas não pareceu convencido, mas não insistiu. Apenas voltou para o quebra-cabeça com uma expressão triste que partiu o coração dela. Na sexta-feira daquela semana, Gabriel chegou em casa no meio da tarde, algo completamente incomum. Carolina estava na cozinha fazendo um bolo de chocolate que Lucas tinha pedido, e quando ouviu os passos dele entrando, o coração disparou imediatamente. Ele apareceu na porta da cozinha com uma expressão cansada, os ombros tensos, e ficou apenas olhando para ela por alguns segundos antes de falar. "Onde está o Lucas?" Foi a primeira coisa que perguntou, e Carolina respondeu que o menino estava no quarto brincando. Gabriel assentiu, entrou na cozinha e encostou-se ao balcão, mantendo uma distância segura dela, mas pela primeira vez em dias, realmente olhando nos olhos dela. O silêncio se estendeu desconfortável, até que Gabriel finalmente falou, a voz saindo tensa e carregada. "Eu estive pensando muito sobre o que aconteceu entre nós, sobre o beijo, sobre o que dissemos um para o outro." Carolina parou de mexer a massa do bolo, limpou as mãos no avental e se virou completamente para ele, esperando, o coração martelando contra as costelas. Gabriel continuou, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. "Eu não consigo parar de pensar em você. Eu tentei. Juro que tentei colocar distância, me convencer de que foi um erro, que seria melhor para todo mundo se eu apenas esquecesse. Mas não funciona. Quanto mais eu tento te ignorar, mais eu percebo que você está em todos os meus pensamentos, que quando eu chego em casa, é você que eu quero ver primeiro." As palavras dele eram como água no deserto, e Carolina sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusou a deixar cair. Ela deu um passo na direção dele, ainda mantendo alguma distância, e falou com uma voz que tentou manter firme. "Eu também não consigo parar de pensar em você. Esses dias foram os piores desde que comecei a trabalhar aqui, porque eu sentia que você estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Eu entendo seus medos, Gabriel. Eu entendo que isso é complicado para você, mas o que eu não entendo é por que você está lutando tanto contra algo que parece tão certo quando estamos juntos." Gabriel olhou para ela com uma intensidade que fez as pernas dela fraquejarem, e então fez algo que ela não esperava. Ele se aproximou, eliminou a distância entre eles com 2 passos longos e segurou o rosto dela com ambas as mãos, obrigando-a a olhar diretamente nos olhos dele. "Porque eu tenho medo de te machucar. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que desperdiçou sua juventude com um homem mais velho, viúvo, com um filho. Tenho medo de que minha mãe torne sua vida um inferno. Tenho medo de estar sendo egoísta, de estar te usando para preencher um vazio que a morte da minha esposa deixou." As palavras saíram dele em um fôlego só, vulneráveis e honestas, de um jeito que ele nunca tinha sido. Carolina colocou as mãos sobre as dele,
ainda segurando seu rosto, e respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ela mesma. Você não está me usando. Eu não estou aqui por falta de opção, ou porque sou jovem demais para saber o que quero. Eu estou aqui porque eu escolho estar. Eu te escolho, Gabriel. Com toda a sua bagagem, com seu filho que eu amo como se fosse meu, com seus medos e suas inseguranças. Eu te escolho. Foi a segunda vez que se beijaram, mas dessa vez foi diferente. Foi mais lento, mais profundo, como se ambos estivessem selando um acordo silencioso de que iam enfrentar juntos o que viesse pela frente. Gabriel a puxou para mais perto, os braços envolvendo ela completamente. E Carolina se permitiu derreter naquele abraço, sentindo finalmente que estava onde deveria estar. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela e sussurrou um pedido de desculpas por ter se afastado, por ter tentado fugir do que estava sentindo. Carolina apenas sorriu, dizendo que entendia, mas que não queria mais que ele fugisse, que eles precisavam enfrentar aquilo juntos ou não valia a pena. Eles conversaram por horas naquela tarde, sentados à mesa da cozinha, enquanto o bolo esfriava no balcão e Lucas brincava no quarto, sem perceber a importância do que estava acontecendo lá embaixo. Gabriel contou sobre o casamento dele, sobre como tinha amado a esposa profundamente, mas também sobre como os últimos anos do casamento tinham sido difíceis, porque ela estava sempre doente, sempre frágil, e como ele tinha vivido 3 anos em um estado de luto que o impedia de realmente viver. Carolina ouvia sem julgar, segurando a mão dele sobre a mesa, e quando ele terminou, agradeceu por ele ter sido honesto com ela, por ter confiado nela o suficiente para compartilhar aquela dor. Ela também se abriu, contou sobre como nunca tinha se apaixonado de verdade antes, como tinha tido namorados na faculdade, mas nunca nada sério, porque sempre sentiu que faltava algo, uma conexão mais profunda. Falou sobre como quando conheceu ele e Lucas, sentiu pela primeira vez que tinha encontrado onde pertencia, e como lutou contra esses sentimentos no começo por medo de estar sendo inapropriada ou de interpretar errado a situação. Gabriel ouvia com atenção total, e quando ela terminou levou a mão dela aos lábios e beijou as costas, um gesto tão terno que fez o coração de Carolina quase parar. Decidiram naquele dia que iam tentar, mas com cuidado, pensando em Lucas acima de tudo. Não iam esconder o relacionamento do menino, mas iam apresentar de forma gradual, para que ele pudesse se adaptar à ideia de que o pai estava gostando da Carol de um jeito diferente. Gabriel também disse que precisava conversar com a mãe, colocar limites claros sobre o que ele aceitava ou não em relação ao tratamento com Carolina. Sabiam que não seria fácil, que teria gente que não ia aprovar, que ia ter comentários e julgamentos, mas estavam dispostos a enfrentar, porque o que sentiam um pelo outro valia qualquer desconforto externo. Naquele fim de semana, Gabriel levou Carolina e Lucas para a praia. Foi a primeira vez que saíram os 3 juntos de forma oficial, como algo mais do que patrão e empregada. E apesar de não demonstrarem afeto físico na frente do menino ainda, havia uma leveza no ar que não existia antes. Lucas estava radiante, correndo pela areia, pedindo que os 2 brincassem com ele. E tanto Gabriel quanto Carolina perceberam como aquilo parecia natural, como se fossem realmente uma família. À noite, depois de colocar Lucas para dormir no quarto do hotel onde ficaram, os 2 sentaram na varanda olhando o mar, e Gabriel puxou Carolina para sentar entre suas pernas, abraçando-a por trás, enquanto conversavam sobre planos futuros, sobre como iam fazer aquilo funcionar. Carolina contou para os pais sobre o relacionamento no domingo seguinte, durante almoço em família. A mãe dela ficou surpresa no começo, preocupada com a diferença de idade e com o fato de ele ser viúvo com filho. Mas depois de fazer 1000 perguntas e ver a forma como a filha falava sobre Gabriel, a forma como os olhos dela brilhavam, acabou dando a bênção dizendo que se ele a fazia feliz, era o que importava. O pai foi mais direto, disse que confiava no julgamento da filha, mas que se o homem fizesse ela sofrer, ia ter que se ver com ele. Carolina riu, abraçou os pais e sentiu um peso sair dos ombros por ter o apoio deles. Gabriel demorou mais uma semana para juntar coragem de contar para a mãe. Marcou um jantar na casa dela, levou apenas ele sem Lucas
e foi direto ao ponto assim que sentaram à mesa. Dona Beatriz ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais fechada, e quando ele terminou de falar, ela simplesmente colocou os talheres na mesa com força e disse que aquilo era um absurdo, que ele estava sendo manipulado por uma menina interesseira que claramente só queria o dinheiro dele. Gabriel manteve a calma, mas a voz saiu firme quando respondeu que não aceitaria que ela falasse assim de Carolina, que ele era adulto o suficiente para saber o que queria e que esperava que, com o tempo, ela aprendesse a respeitar a escolha dele. A mãe se levantou da mesa, disse que não ia dar bênção para aquele relacionamento e que ele ia se arrepender quando a menina mostrasse suas verdadeiras intenções. O rompimento com a mãe doeu em Gabriel, mas ele não voltou atrás. Continuou visitando-a com Lucas, mas sozinho, mantendo Carolina longe daquele ambiente tóxico, até que Dona Beatriz decidisse mudar de postura. Foram semanas difíceis, com a mãe ligando constantemente tentando convencê-lo a terminar, mandando mensagens com notícias sobre casamentos que tinham acabado mal por diferença de idade, fazendo tudo o que podia para plantar dúvida na cabeça dele. Mas toda vez que Gabriel olhava para Carolina, via a forma como ela cuidava de Lucas, como era forte mesmo diante da rejeição da mãe dele, como o fazia rir de novo, todas as dúvidas desapareciam. Foi em uma noite, 3 meses depois que tinham assumido o relacionamento, que Gabriel tomou a decisão mais importante. Ele e Carolina estavam no sofá, assistindo um filme depois de colocar Lucas para dormir. E ele simplesmente se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa pequena nas mãos. Carolina olhou para a caixa sem entender, e quando Gabriel se ajoelhou na frente dela, o coração dela disparou tão forte que ela achou que ia desmaiar. Ele abriu a caixa revelando um anel simples mas bonito, e com voz emocionada, disse que sabia que era rápido demais, que tinha gente que ia achar loucura, mas que ele tinha certeza absoluta de que queria passar o resto da vida com ela, construir uma família de verdade, não deixar mais nenhum dia passar sem que ela soubesse o quanto era amada. Carolina estava chorando antes mesmo dele terminar de falar, as mãos tremendo quando estendeu para que ele colocasse o anel. Ela disse sim entre soluços, puxou ele para cima e o beijou com toda a intensidade do sentimento que transbordava do peito. Eles ficaram abraçados por longos minutos, chorando juntos, rindo juntos, planejando juntos. Gabriel disse que queria fazer o pedido oficial para os pais dela, que queria fazer tudo certo, mesmo sabendo que a mãe dele provavelmente não compareceria ao casamento. Carolina disse que não se importava, que o importante era que eles estavam juntos, que tinham um ao outro e ao Lucas, e que isso era suficiente para ela. No dia seguinte, contaram para Lucas de manhã, antes dele ir para a escola. O menino olhou para o anel no dedo de Carolina, depois para o pai, depois de volta para ela, e então deu um grito de alegria tão alto que assustou os dois. Ele pulou no colo dela, abraçou apertado, e disse que tinha pedido para Deus todas as noites que a Carol ficasse para sempre com eles, e que agora Deus tinha atendido. Gabriel e Carolina se entreolharam por cima da cabeça do menino, ambos com lágrimas nos olhos, e souberam que tinham tomado a decisão certa, que valia a pena enfrentar qualquer obstáculo por aquele momento de felicidade pura. Os meses seguintes foram de construção, de aprender a ser uma família de verdade, com todos os desafios e alegrias que isso trazia. Carolina oficialmente deixou de ser apenas a babá e passou a ser a noiva de Gabriel, embora continuasse cuidando de Lucas durante o dia porque adorava fazer isso e porque fazia sentido para a rotina deles. A dinâmica da casa mudou completamente. Ela agora jantava com eles todas as noites, participava das decisões sobre Lucas e, aos poucos, foi trazendo suas coisas para a casa, ocupando espaços que antes eram vazios com sua presença calorosa. Gabriel era um homem transformado. Qualquer um que o conhecesse antes podia ver a diferença. Ele sorria mais, estava mais leve, mais presente não só fisicamente, mas emocionalmente. No trabalho, os funcionários comentavam sobre como o chefe estava diferente, menos carrancudo, mais paciente. E tudo isso porque, finalmente, ele tinha permitido que a felicidade entrasse de novo na vida dele, porque tinha encontrado em Carolina
não apenas uma companheira, mas alguém que o entendia profundamente, que o aceitava com todas as suas falhas e medos. Ele fazia questão de demonstrar o quanto a amava, trazia flores sem motivo, deixava bilhetes pela casa dizendo coisas doces, e toda noite antes de dormir, agradecia por ela ter tido coragem de lutar por eles quando ele estava quase desistindo. Lucas floresceu de uma forma impressionante com aquela nova configuração familiar. O menino que antes era um pouco fechado, que carregava uma tristeza silenciosa pela perda da mãe, agora era pura alegria. Chamava Carolina de Carol ainda, porque ela tinha explicado que ele já tinha uma mãe no céu, e que ninguém podia substituir isso, mas o amor que ele sentia por ela era evidente em cada gesto, em cada abraço apertado, em cada vez que corria para contar algo para ela, antes mesmo de contar para o pai. Na escola, quando a professora pediu que desenhasse a família, ele fez 3 figuras de mãos dadas, e quando Gabriel viu o desenho, teve que sair da sala para não chorar na frente do filho. A preparação para o casamento foi simples, porque nenhum dos dois queria algo grande. Carolina sonhava com uma cerimônia íntima, apenas família próxima e amigos mais chegados, em um lugar bonito, mas sem exageros. Eles escolheram uma pequena fazenda nos arredores da cidade, com um jardim lindo cheio de flores, e marcaram a data para dali a 4 meses. Gabriel insistiu em pagar tudo, mas Carolina fez questão de que fosse uma decisão conjunta em cada detalhe, porque aquele casamento era sobre os dois, sobre a união deles. E ela não queria ser apenas a noiva que aceitava tudo passivamente. Dona Beatriz continuava distante, recusando os convites para jantar, ignorando as tentativas de aproximação de Gabriel. Ele sofria com isso mais do que demonstrava, porque apesar de tudo amava a mãe e queria que ela fizesse parte daquele momento importante. Carolina tentava consolá-lo, dizendo que talvez com o tempo ela mudasse de ideia. Mas no fundo os dois sabiam que a mãe dele era teimosa demais para voltar atrás facilmente. Lucas perguntava sobre a avó, por que ela não vinha mais visitá-los, e Gabriel explicava da forma mais suave possível que a vovó estava um pouco chateada, mas que logo tudo ficaria bem. Foi em uma noite de sexta, 3 meses antes do casamento, que tudo mudou entre Gabriel e Carolina de uma forma definitiva. Eles tinham combinado de fazer um jantar especial só dos dois, com Lucas dormindo na casa da avó materna de Gabriel, que, diferente de Dona Beatriz, tinha abraçado Carolina com carinho desde o primeiro momento. Gabriel preparou a casa toda, colocou velas na sala de jantar, música suave tocando, e quando Carolina desceu as escadas vestida com um vestido simples, mas bonito, ele ficou sem palavras por alguns segundos, apenas olhando para ela como se estivesse vendo a coisa mais linda do mundo. O jantar foi perfeito. Conversaram sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Sobre os planos para o casamento, sobre como queriam decorar o quarto que seria deles oficialmente, sobre o futuro que construiriam juntos. Havia uma tensão no ar, boa mas intensa, porque ambos sabiam onde aquela noite ia terminar. Depois do jantar, Gabriel puxou Carolina para dançar na sala, mesmo sem música tocando mais, apenas o som do silêncio confortável entre eles. Ele a segurava próxima, o rosto enterrado nos cabelos dela, respirando o perfume que tinha se tornado tão familiar, e sussurrou no ouvido dela o quanto a amava, o quanto ela tinha mudado tudo para ele. Carolina levantou o rosto para olhar nos olhos dele, e o que viu ali fez o coração acelerar. Era desejo, sim, mas misturado com tanto amor, tanta ternura, que ela soube que estava pronta, que queria aquilo, que queria se entregar completamente para ele. Foi ela quem deu o primeiro passo, quem se inclinou e o beijou primeiro. Um beijo suave que rapidamente se aprofundou, se intensificou, até que ambos estavam respirando com dificuldade e se segurando como se fossem se afogar se soltassem. Gabriel se afastou por um segundo, segurou o rosto dela e perguntou se ela tinha certeza, se era realmente aquilo que ela queria. Carolina apenas sorriu, pegou a mão dele e começou a subir as escadas, levando-o para o quarto, e a resposta não poderia ser mais clara. Ele a seguiu, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando chegaram no quarto, Gabriel fechou a porta atrás deles e puxou Carolina para mais um beijo.
as mãos tremendo levemente quando começou a desabotoar o vestido dela com cuidado, como se ela fosse feita de algo precioso que pudesse quebrar. Carolina não estava nervosa. Estava ansiosa sim, mas confiante, porque sabia que estava com a pessoa certa no momento certo. Ela ajudou ele a tirar a camisa, os dedos traçando o contorno dos ombros largos, do peito forte, e Gabriel gemeu baixo com o toque, puxando-a para a cama com uma urgência que contrastava com a delicadeza de antes. Ele a deitou com cuidado, cobriu o corpo dela com o dele, e antes de qualquer coisa, olhou fundo nos olhos dela e disse que a amava, que ia cuidar dela, que ia fazer daquele momento algo especial. Carolina apenas puxou o rosto dele para mais um beijo e se entregou completamente, confiando nele para guiá-la por aquele caminho novo que estavam percorrendo juntos. A manhã seguinte amanheceu clara e ensolarada, e Carolina acordou nos braços de Gabriel, a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo as batidas do coração que agora conhecia tão bem. Ela se sentiu diferente, mais completa de alguma forma, e quando olhou para cima e encontrou os olhos dele já abertos, observando-a, o sorriso que recebeu foi tão cheio de amor que sentiu vontade de chorar. Gabriel passou os dedos pelos cabelos dela, afastando os fios do rosto, e perguntou como ela estava, se estava bem. Carolina respondeu que nunca tinha estado melhor, que não se arrependia de nada e que amava ele mais do que as palavras podiam expressar. Eles ficaram na cama conversando por horas, trocando carícias suaves, fazendo planos, rindo de bobagens, apenas existindo juntos naquele espaço seguro que tinham criado. Os dias seguintes foram de uma felicidade quase irreal. Gabriel não conseguia parar de tocar nela sempre que estavam perto. Pequenos gestos de afeto, como segurar a mão, passar a mão nos cabelos, abraçar por trás, enquanto ela cozinhava. Carolina florescia com aquela atenção, com aquele amor que ele demonstrava sem vergonha, e retribuía na mesma medida, fazendo questão de mostrar para ele o quanto era amado. Lucas percebia que algo tinha mudado entre eles, que estavam ainda mais próximos, ainda mais felizes, e aquilo o deixava radiante porque tudo o que ele queria era ver o pai sorrindo de novo. 2 semanas depois daquela noite, Carolina começou a se sentir estranha. Estava mais cansada do que o normal, enjoada pela manhã, e seu corpo parecia diferente de uma forma que não conseguia explicar. A princípio, não deu muita importância. Achou que fosse estresse por causa dos preparativos do casamento. Mas, quando percebeu que a menstruação estava atrasada, uma possibilidade começou a tomar forma na cabeça dela. Ela comprou um teste de gravidez no caminho para casa, escondeu na bolsa e esperou Gabriel sair para trabalhar no dia seguinte para fazer. Os 3 minutos de espera foram os mais longos da vida dela. Carolina andava de um lado para o outro do banheiro, o coração disparado, pensando em todas as possibilidades, no que aquilo significaria para eles, para os planos do casamento, para tudo. Quando finalmente olhou para o teste e viu as 2 linhas claras, o mundo parou por um segundo. Ela estava grávida. Ia ter um bebê de Gabriel. O primeiro sentimento foi de pura alegria, um sorriso enorme abrindo no rosto, mas logo em seguida veio o nervosismo, a preocupação com como ele reagiria, se era cedo demais, se ele ficaria feliz ou assustado. Carolina guardou o teste na gaveta e decidiu esperar o momento certo para contar. Ela queria ter certeza, queria fazer exames, queria que fosse especial. Marcou consulta com um ginecologista para a semana seguinte, confirmou a gravidez e soube que estava de aproximadamente 6 semanas. O médico perguntou se era o primeiro filho, e ela disse que tecnicamente sim, mas que o noivo já tinha um menino de 5 anos. O médico sorriu, disse que ela parecia radiante e deu todas as orientações necessárias para os primeiros meses. Quando chegou o momento de contar para Gabriel, Carolina preparou tudo com carinho. Fez o jantar preferido dele, colocou Lucas para dormir mais cedo, e quando Gabriel chegou do trabalho, pediu que ele se sentasse no sofá porque tinha algo importante para mostrar. Gabriel ficou preocupado no começo, perguntando se estava tudo bem, se tinha acontecido algo, mas Carolina apenas sorriu e tirou o teste de gravidez de dentro da caixa que tinha preparado,
entregando para ele sem dizer nada. A reação de Gabriel foi tudo o que ela esperava e mais. Ele olhou para o teste, depois para ela, depois para o teste de novo, e os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele deixou o teste cair no sofá, puxou Carolina para o colo dele e a abraçou tão apertado que quase tirou o ar dela, repetindo sem parar que a amava, que estavam tendo um bebê que não conseguia acreditar. Quando finalmente se separaram, Gabriel segurou o rosto dela e perguntou se ela estava feliz, se era isso que ela queria. Carolina riu entre as lágrimas e disse que estava mais do que feliz, que estava realizada, que mal podia esperar para ver ele como pai de um recém-nascido de novo. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. Ficou apenas observando Carolina dormir, a mão dele pousada protetoramente sobre a barriga dela que ainda não mostrava nada. Ele pensou em como a vida tinha dado reviravoltas inesperadas, como um ano atrás ele estava apenas sobrevivendo, e agora estava prestes a se casar com a mulher que amava e ter outro filho. Pensou em Lucas, em como ele ia ficar feliz com a notícia de que ia ser irmão mais velho. Pensou na mãe e sentiu uma pontada de tristeza porque ela estava perdendo tudo aquilo por pura teimosia, mas não deixou que aquele pensamento estragasse o momento. Ele ia ser pai de novo, ia construir uma família com Carolina e nada mais importava. Contaram para Lucas na manhã seguinte no café da manhã. Gabriel explicou que a Carol tinha um bebê crescendo na barriga, que ele ia ter um irmãozinho ou irmãzinha dali a alguns meses. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, e então seu rosto inteiro se iluminou. Ele levantou da cadeira, correu até Carolina e abraçou a barriga dela, dizendo "Oi" para o bebê. A cena foi tão pura, tão cheia de amor, que tanto Gabriel quanto Carolina choraram de emoção. Lucas fez milhares de perguntas. Queria saber se podia escolher o nome, se o bebê ia brincar com ele, se ia nascer logo, e eles responderam tudo com paciência, rindo da animação dele. Os pais de Carolina reagiram com alegria também. A mãe chorando de felicidade por saber que ia ser avó, o pai abraçando Gabriel e dizendo que agora ele era definitivamente parte da família. Gabriel sugeriu que adiantassem o casamento, que se casassem logo antes que a barriga crescesse muito, mas Carolina disse que não precisava, que não se importava de casar grávida, que achava até bonito aquilo, estar carregando o filho deles enquanto se tornavam marido e mulher oficialmente. Eles decidiram manter a data, ajustando apenas o vestido de noiva para comportar a barriga, que começaria a aparecer dali a alguns meses. A gravidez de Carolina foi tranquila no começo. Apenas os enjoos matinais que passavam depois do primeiro trimestre. Gabriel era super protetor, não deixava ela fazer esforço, queria que descansasse o tempo todo, e ela tinha que lembrá-lo constantemente que gravidez não era doença. Ele fazia questão de ir em todas as consultas, ouvia o coração do bebê batendo com lágrimas nos olhos, via cada ultrassom como se fosse a coisa mais mágica do mundo. Lucas também adorava participar, colocava a mão na barriga toda hora tentando sentir o bebê se mexer, conversava com a barriga, contando histórias, e Carolina sentia uma gratidão enorme por ter aquela família, por estar vivendo aquele momento tão especial, cercada de tanto amor. O casamento aconteceu em um sábado ensolarado de primavera, com Carolina já de 4 meses, a barriguinha discreta, mas visível sob o vestido de noiva simples e elegante que tinha escolhido. A cerimônia foi exatamente como tinham planejado, íntima e emocionante, com apenas 40 convidados no jardim florido da fazenda. Lucas foi o pajem, levando as alianças com uma seriedade adorável, e quando Gabriel viu Carolina entrando no corredor improvisado entre as cadeiras, de braços dados com o pai, teve que respirar fundo várias vezes para não chorar antes mesmo dela chegar até ele. Os votos foram pessoais e profundos. Gabriel falou sobre como Carolina tinha trazido luz de volta para sua vida, como ela tinha ensinado Lucas a sorrir de novo, como estava construindo uma família com ele e carregando o filho deles, e que prometia amá-la e protegê-la todos os dias pelo resto da vida. Carolina, com a voz embargada, falou sobre como tinha encontrado nele e em Lucas um lar,
Como não tinha medo do futuro porque sabia que estariam juntos enfrentando qualquer coisa, e como mal podia esperar para ver a família crescer ainda mais. Quando o celebrante disse que Gabriel podia beijar a noiva, ele a puxou para um beijo profundo, que arrancou aplausos e assovios dos convidados. E Carolina riu contra os lábios dele, feliz demais para se importar com qualquer coisa além daquele momento. A festa foi alegre e descontraída, com música boa, comida deliciosa e muita dança. Gabriel não largou Carolina um minuto sequer, sempre com a mão na cintura dela, ou segurando a dela, olhando para ela, como se não conseguisse acreditar que ela era oficialmente sua esposa. Lucas correu o tempo todo com as outras crianças presentes, mas sempre voltava para conferir se os pais ainda estavam ali, se tudo estava bem, e toda vez que voltava, eles o enchiam de beijos e abraços. A única sombra naquele dia perfeito era a ausência de Dona Beatriz, mas Gabriel tinha aprendido a aceitar que algumas coisas não dependiam dele, que ele tinha feito tudo o que podia e que a mãe precisava decidir por conta própria se queria fazer parte daquela felicidade ou não. A lua de mel foi adiada para depois do bebê nascer, mas Gabriel levou Carolina e Lucas para passarem um fim de semana prolongado em uma pousada na serra, um lugar tranquilo e bonito, onde puderam apenas relaxar e aproveitar estar juntos como família oficial. Lucas adorou cada segundo, explorando trilhas com o pai, nadando na piscina com Carolina, e à noite os três ficavam no quarto conversando e fazendo planos para quando o bebê chegasse. Gabriel colocava a mão na barriga de Carolina, sentindo os chutes que começavam a ficar mais fortes, e o olhar dele se enchia de uma ternura que a fazia apaixonar-se ainda mais por ele. Quando voltaram para casa, Carolina finalmente se mudou oficialmente, trazendo o restante das suas coisas e transformando a casa em algo ainda mais aconchegante com seus toques pessoais. Ela organizou o quartinho do bebê com a ajuda de Gabriel e Lucas. Escolheram um tema neutro porque queriam deixar a surpresa do sexo para o nascimento. Gabriel insistiu em contratar uma decoradora profissional, mas Carolina fez questão de que fosse eles mesmos montando tudo, porque queria que aquele espaço carregasse o amor deles em cada detalhe. Passaram fins de semana inteiros pintando paredes, montando berço, escolhendo cortinas, e Lucas ajudava do jeito dele, trazendo brinquedos que ele achava que o irmãozinho ia gostar. Foi no 5º mês de gravidez que a notícia se espalhou mais amplamente, e com ela vieram os comentários inevitáveis. Algumas pessoas do círculo social de Gabriel, especialmente mulheres mais velhas amigas de Dona Beatriz, faziam questão de deixar claro sua desaprovação. Em uma festa de aniversário de um cliente importante que Gabriel tinha sido obrigado a comparecer, levando Carolina, ela ouviu cochichos não tão discretos sobre a menina que tinha engravidado para prender o viúvo, sobre como era interesseira, sobre como ele tinha sido ingênuo. Carolina manteve a compostura, a cabeça erguida, mas por dentro as palavras doíam mais do que queria admitir. Gabriel percebeu o desconforto dela e não hesitou. No meio da festa, ele subiu no pequeno palco onde momentos antes havia tido uma apresentação musical, pediu um microfone e, para horror de Carolina e satisfação de todos os fofoqueiros presentes, começou a falar. Ele agradeceu pelo convite, desejou parabéns ao aniversariante e então disse que queria aproveitar para apresentar oficialmente sua esposa, Carolina, que estava esperando o 2º filho dele e que era a mulher mais incrível que tinha conhecido na vida. Ele falou sobre como ela tinha transformado não só a vida dele, mas a do filho dele, como era forte, inteligente e corajosa, e que qualquer um que não conseguisse ver isso era porque não valia a pena estar perto deles. O silêncio que se seguiu foi constrangedor para muitos, mas Carolina estava radiante, os olhos brilhando de orgulho e amor pelo homem que tinha acabado de defendê-la publicamente sem medo do julgamento alheio. Eles saíram da festa logo depois, e no carro, Gabriel pediu desculpas se tinha sido muito, mas Carolina o interrompeu com um beijo, dizendo que foi perfeito, que nunca tinha se sentido tão protegida e amada. Ela admitiu que os comentários tinham machucado, mas quis saber que ele estava ao lado dela,
que não tinha vergonha ou dúvida sobre o relacionamento deles, fazia qualquer fofoca parecer insignificante. Gabriel segurou a mão dela por cima do câmbio enquanto dirigia, prometendo que sempre ia estar ao lado dela contra quem fosse, e que nada nem ninguém ia tirar a felicidade que tinham construído juntos. O 6º mês de gravidez trouxe uma surpresa inesperada. Carolina estava em casa com Lucas quando a campainha tocou, e ao abrir a porta, ficou completamente paralisada ao ver Dona Beatriz parada ali, com uma expressão que misturava orgulho ferido e algo que parecia ser arrependimento. As duas ficaram se encarando por longos segundos, até que a mulher mais velha finalmente falou, pedindo para entrar. Carolina hesitou, mas acabou abrindo espaço. E Dona Beatriz entrou vagarosamente, olhando ao redor da casa que conhecia tão bem, mas que agora estava cheia de mudanças que mostravam a presença de Carolina. Lucas apareceu correndo, e ao ver a avó, gritou de alegria, abraçando as pernas dela com força. Dona Beatriz se ajoelhou com dificuldade e abraçou o neto, os olhos se enchendo de lágrimas que ela tentou esconder. Ela tinha sentido falta dele demais, isso era óbvio, e Carolina sentiu uma pontada de pena da mulher que tinha perdido tantos meses da vida do neto por pura teimosia. Depois de matar a saudade de Lucas, Dona Beatriz pediu para conversar com Carolina a sós, e o menino foi brincar no quarto, enquanto as duas sentavam na sala. Uma tensão desconfortável no ar. A conversa começou difícil, com Dona Beatriz falando sobre como tinha agido por medo, por não querer ver o filho se machucar de novo, por achar que Carolina era jovem demais e que o relacionamento não duraria. Carolina ouviu em silêncio, as mãos pousadas protetoramente sobre a barriga, e quando a mulher terminou, respirou fundo, antes de responder. Ela disse que entendia os medos, que também teria medo se estivesse no lugar dela, mas que o que não entendia era a recusa em, ao menos, tentar conhecê-la de verdade antes de julgar. Falou sobre como amava Gabriel e Lucas, sobre como a gravidez não tinha sido planejada, mas era desejada, sobre como só queria construir uma família feliz e que nunca teve intenção de substituir a memória da falecida esposa dele. Dona Beatriz ouviu tudo, e pela primeira vez desde que se conheceram, pareceu realmente ver Carolina, não como uma ameaça, mas como uma pessoa. Ela admitiu que tinha sido injusta, que tinha deixado o medo e o luto pela nora guiarem suas ações, e que quando tinha visto Gabriel defendendo Carolina naquela festa, algo tinha se quebrado dentro dela. Ela percebeu que estava perdendo o filho e o neto por pura teimosia, que estava perdendo a chance de conhecer o novo neto que estava chegando e que nada disso valia a pena. Ela não pediu desculpas diretamente, porque era orgulhosa demais para isso, mas disse que queria tentar de novo, que queria fazer parte da vida da família se Carolina permitisse. Carolina poderia ter sido rancorosa, poderia ter jogado na cara da mulher todo o sofrimento que ela tinha causado, mas escolheu o caminho do perdão. Ela disse que sempre quis ter a bênção da mãe de Gabriel, que nunca quis ser motivo de briga entre eles e que ficaria feliz se Dona Beatriz quisesse fazer parte da vida deles. A mulher mais velha finalmente desabou, chorando de verdade, pedindo desculpas entre soluços, e Carolina se levantou com dificuldade por causa da barriga e abraçou a sogra, deixando que ela chorasse no seu ombro todo o peso daqueles meses de distância. Quando Gabriel chegou do trabalho naquela noite e encontrou a mãe na sala brincando com Lucas, enquanto Carolina preparava o jantar, ele ficou tão chocado que parou no meio do corredor sem saber o que fazer. Dona Beatriz se levantou, foi até ele, e pela primeira vez em meses abraçou o filho pedindo desculpas por ter sido teimosa, por ter deixado o orgulho falar mais alto que o amor. Gabriel a abraçou de volta, e Carolina viu dos olhos dele toda a tensão que ele carregava finalmente se dissolver. Jantaram juntos naquela noite, e apesar de ainda haver um certo desconforto, era o começo de uma reconstrução necessária. Dona Beatriz começou a visitar regularmente depois daquele dia, e aos poucos foi criando um relacionamento com Carolina, descobrindo que a nora era inteligente, engraçada e genuinamente boa pessoa. Ela via como Carolina cuidava de Lucas com amor verdadeiro, como mantinha a casa organizada mas aconchegante,
como tratava Gabriel com respeito e carinho. Via também como o filho estava feliz de um jeito que não via há anos, e aquilo dissolveu qualquer resto de resistência que pudesse ter. Ela até ajudou a terminar de decorar o quarto do bebê, trazendo alguns itens que tinha guardado de quando Gabriel era pequeno, e Carolina aceitou com gratidão genuína, fazendo questão de dar espaço especial para aquelas memórias. O 7º mês chegou trazendo mais cansaço para Carolina. A barriga estava grande, os pés inchados, e dormir ficou difícil. Gabriel era incansável nos cuidados, massageava os pés dela toda noite, ajudava ela a levantar do sofá, fazia todos os desejos malucos de comida que apareciam de madrugada. Lucas também ajudava do jeito dele, trazia travesseiros para deixar a Carol mais confortável, conversava com a barriga, dizendo para o bebê ter calma e não chutar tanto. A conexão entre os três era tão forte que às vezes Carolina se emocionava apenas olhando para eles, pensando em como tinha tido sorte de encontrar aquela família. Foi no 8º mês que tiveram um susto. Carolina estava sozinha em casa. Gabriel tinha ido resolver algo urgente no escritório, e Lucas estava na escola quando ela sentiu uma dor forte e um líquido desceu pelas pernas. O pânico foi imediato. Ela ligou para Gabriel com as mãos tremendo e ele largou tudo para correr para casa. Chamou a mãe para buscar Lucas na escola enquanto levava Carolina às pressas para o hospital. No caminho, ele segurava a mão dela com força, tentando parecer calmo, mas a voz traía o medo. Carolina estava apavorada, achando que ia perder o bebê, que tinha feito algo errado. No hospital, depois de exames e horas de tensão, o médico explicou que tinha sido apenas um rompimento parcial da bolsa, que o bebê estava bem, mas que Carolina precisaria ficar em repouso absoluto até o parto para evitar complicações. O alívio foi enorme, mas o susto deixou marcas. Gabriel não saiu do lado dela um segundo, enquanto esteve internada para observação por 2 dias. E quando voltaram para casa, ele contratou uma enfermeira para ficar durante o dia, ajudando Carolina e garantindo que ela não fizesse nenhum esforço. Carolina reclamou dizendo que estava bem, mas no fundo agradecia o cuidado, porque o susto tinha sido real e ela queria fazer tudo certo para garantir que o bebê nascesse saudável. As últimas semanas da gravidez foram de ansiedade e expectativa. A casa estava pronta, as malas para o hospital preparadas e todos esperavam apenas o momento certo. Lucas fazia contagem regressiva todos os dias, ansioso para conhecer o irmãozinho, e Dona Beatriz visitava quase diariamente, levando comidas, ajudando no que podia, mostrando um lado maternal que Carolina não imaginava que existia. Gabriel mal conseguia se concentrar no trabalho. Estava constantemente ligando para casa para conferir se estava tudo bem, se Carolina precisava de algo. Ela ria da preocupação excessiva dele, mas também se sentia amada e protegida de um jeito que nunca imaginou ser possível. A madrugada estava tranquila quando Carolina acordou sentindo uma dor diferente, mais intensa do que os desconfortos que tinha sentido nas últimas semanas. Ela ficou quieta por alguns minutos, respirando fundo e tentando identificar se era realmente o trabalho de parto começando. Quando a segunda contração veio, mais forte que a primeira, ela soube que era a hora. Tocou no ombro de Gabriel suavemente e ele acordou instantaneamente, os olhos ainda sonolentos, mas já alertas. "Acho que é agora", ela disse com a voz calma apesar do nervosismo, e Gabriel pulou da cama tão rápido que quase tropeçou, procurando as roupas enquanto ligava para a mãe pedindo que viesse ficar com Lucas. Dona Beatriz chegou em menos de 20 minutos, ainda de roupão, mas completamente acordada, e encontrou Carolina sentada no sofá respirando através das contrações, enquanto Gabriel corria pela casa, conferindo se tinha tudo o que precisavam. A sogra abraçou Carolina. Disse que ia ficar tudo bem, que ela era forte e ia conseguir. E aquelas palavras vindas daquela mulher que meses atrás a desprezava, fizeram os olhos de Carolina arderem de emoção. Gabriel finalmente conseguiu organizar tudo, ajudou Carolina a entrar no carro e saíram para o hospital com ele dirigindo mais rápido do que deveria, mas tomando cuidado em cada curva. No hospital, o trabalho de parto progrediu lentamente nas primeiras horas. Gabriel não saiu do lado de Carolina um segundo. Segurava a mão dela durante cada contração.
Enxugava o suor da testa, sussurrava palavras de encorajamento. Ela estava exausta, a dor era intensa, mas toda vez que olhava para ele e via o amor nos olhos dele, encontrava forças para continuar. As horas se arrastaram. E quando finalmente chegou o momento de fazer força, Carolina já não tinha certeza se conseguiria. Mas a voz firme de Gabriel, dizendo que ela era a mulher mais forte que ele conhecia, que ela conseguia, deu a ela a última reserva de energia que precisava. O choro do bebê enchendo a sala foi o som mais lindo que qualquer um deles já tinha ouvido. É uma menina, a médica anunciou colocando a recém-nascida no peito de Carolina, e tanto ela quanto Gabriel desabaram em lágrimas. A bebê era perfeita, minúscula, com um tufo de cabelos escuros e os olhos apertados contra a luz. Gabriel beijou a testa de Carolina repetidamente, agradecendo, dizendo que a amava, que ela tinha sido incrível, e Carolina apenas conseguia olhar para a filha nos braços dela, incapaz de formar palavras para expressar o que estava sentindo. Quando a enfermeira levou a bebê para limpar e fazer os primeiros exames, Gabriel se sentou na cadeira ao lado da cama, completamente esgotado emocionalmente, segurando a mão de Carolina, enquanto os dois apenas sorriam um para o outro, exaustos, mas completamente felizes. Algumas horas depois, já no quarto, com Carolina descansando e a bebê dormindo no berço ao lado, Dona Beatriz chegou trazendo Lucas. O menino entrou correndo, mas parou de repente ao ver a irmãzinha, os olhos arregalados de curiosidade. Gabriel o pegou no colo, levou até o berço e deixou que ele olhasse a irmã de perto. Ela é tão pequenina, Lucas sussurrou com reverência, e então olhou para Carolina com um sorriso enorme. Obrigado por dar uma irmã para mim, Carol. As palavras simples e sinceras fizeram Carolina chorar de novo, e ela estendeu os braços para Lucas, que se aninharam cuidado ao lado dela na cama, olhando para a bebê como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Dona Beatriz se aproximou devagar, pediu licença, e quando Carolina acenou que sim, ela pegou a neta no colo pela primeira vez. A expressão no rosto da mulher mais velha era de pura emoção, lágrimas escorrendo livremente enquanto ela olhava para aquele rostinho perfeito. Ela agradeceu a Carolina por ter dado aquela bênção para a família, por ter trazido vida e amor de volta para aquela casa, e pediu desculpas mais uma vez por ter demorado tanto para enxergar o presente que ela era. Carolina apenas segurou a mão da sogra, dizendo que o importante era que agora estavam todos juntos, que eram uma família de verdade. Escolheram o nome da bebê juntos, Gabriel, Carolina e Lucas. Queriam algo que significasse alegria, esperança, renovação. Decidiram por Helena, que significava luz, porque ela tinha sido exatamente isso, a luz que iluminou ainda mais uma família que já estava feliz. Helena Figueiredo nasceu às 7h23 da manhã, de uma terça-feira ensolarada, pesando 3,2 kg, e desde o primeiro segundo já tinha todos completamente apaixonados por ela. Os primeiros dias em casa foram de adaptação e muito pouco sono. Helena acordava a cada 3 horas para mamar e Carolina estava exausta, mas Gabriel dividia as tarefas tanto quanto podia. Levantava com ela de madrugada, trocava fraldas, ninava a filha quando ela chorava, e durante o dia cuidava de Lucas para que Carolina pudesse descansar um pouco. Lucas era um irmão mais velho exemplar, sempre querendo ajudar, trazendo fraldas, fazendo caretas para a irmã rir, cantando as músicas que tinha aprendido para tentar acalmá-la quando chorava. Ver os dois filhos juntos fazia o coração de Gabriel transbordar de gratidão por tudo que a vida tinha lhe dado depois de tanto tempo de escuridão. As semanas se transformaram em meses, e Helena crescia rápido, mudando a cada dia. Quando começou a sorrir, Gabriel tirou centenas de fotos, mandava para todo mundo que conhecia, completamente babão. Carolina voltou gradualmente à rotina, ainda cuidando da casa e das crianças, mas agora como mãe e esposa, não mais como babá, e aquela mudança de papel a fazia sentir plena de um jeito que nunca imaginou. Lucas tinha voltado para a escola, mas fazia questão de chegar em casa correndo todos os dias para ver a irmãzinha, contar como tinha sido o dia, brincar com ela mesmo que ela ainda fosse pequena demais para responder.
Gabriel tinha reduzido as horas no escritório, delegando mais responsabilidades para os gerentes para poder passar mais tempo em casa. Ele não queria perder nenhum momento do crescimento da filha. Não queria que o trabalho o fizesse esquecer do que realmente importava. Todas as noites, depois de colocar as crianças para dormir, ele e Carolina sentavam no sofá apenas conversando, dividindo as experiências do dia, planejando o futuro, e Gabriel agradecia constantemente por ela ter entrado na vida dele, por ter insistido quando ele tentou afastar, por ter transformado tudo. Quando Helena completou 6 meses, fizeram uma festa pequena apenas com a família e amigos mais próximos. A casa estava decorada com balões rosas. Tinha um bolo lindo em formato de ursinho. E Helena, usando um vestidinho branco cheio de babados, estava radiante sendo passada de colo em colo. Lucas ajudou a cantar em parabéns, soprou as velhinhas junto com a irmã, que obviamente não entendia nada, e depois posou para milhares de fotos com ela. Dona Beatriz estava lá, completamente integrada à família, ajudando a servir os convidados e sorrindo de um jeito que não sorria há anos. Os pais de Carolina também estavam. A mãe dela não largava a netinha, e o pai conversava animadamente com Gabriel sobre planos de expandir a empresa dele. À noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam dormindo, Gabriel levou Carolina até a varanda dos fundos, onde tinham colocado um balanço de madeira. Eles se sentaram juntos, ela encostada nele, e ficaram apenas olhando as estrelas em silêncio confortável. Gabriel quebrou o silêncio dizendo que tinha algo para ela, e tirou do bolso uma pequena caixa. Carolina olhou surpresa, e quando abriu, encontrou um colar delicado com 2 pingentes, um com a letra L e outro com a letra H. Gabriel explicou que era para ela sempre ter os filhos perto do coração, e que ele tinha um par de abotoaduras iguais que ia usar sempre. Carolina colocou o colar imediatamente, as lágrimas escorrendo livres, e beijou Gabriel com toda a gratidão e amor que sentia. Carolina voltou a falar sobre o sonho dela de abrir uma escola infantil, algo que tinha ficado em segundo plano com a gravidez e o casamento, mas que nunca tinha deixado de existir. Gabriel não apenas apoiou, como disse que queria investir no projeto dela, que acreditava que ela seria incrível nisso e que faria tudo o que estivesse ao alcance para ajudar o sonho dela a se realizar. Eles começaram a procurar locais, fazer planos, e 6 meses depois, encontraram o espaço perfeito. Uma casa grande com quintal amplo em um bairro residencial, perfeita para ser transformada em escola. A reforma levou alguns meses, e Gabriel fez questão de que tudo fosse feito com qualidade, desde a estrutura até a decoração. Carolina participou de cada decisão, escolheu as cores, os móveis, os brinquedos, e quando a escola infantil Pequenos Sonhos finalmente abriu as portas, ela estava radiante de felicidade. A inauguração foi emocionante, com Gabriel cortando a fita ao lado dela, Lucas e Helena também presentes, e uma boa quantidade de pais interessados em matricular os filhos. Dona Beatriz tinha ajudado a divulgar entre as amigas, e para surpresa de Carolina, várias delas tinham aparecido para conhecer, deixando claro que a haviam julgado errado e que reconheciam o valor dela. Os primeiros meses da escola foram desafiadores. Carolina dividia o tempo entre cuidar dos filhos em casa e gerenciar a escola. Mas Gabriel estava sempre ali para apoiar, assumindo mais responsabilidades com as crianças quando ela precisava ficar até mais tarde resolvendo coisas da escola. Lucas tinha começado a frequentar a escola dela também, o que facilitava a logística, e ele adorava poder contar para os amiguinhos que a mãe dele era a dona da escola. Helena ainda era muito pequena, ficava com uma babá durante as horas que Carolina estava na escola, mas em breve também seria aluna ali. Um ano depois da abertura da escola, em uma noite comum de semana, a família estava jantando junta quando Lucas fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Pai, Carol, quando vamos ter outro irmãozinho? Gabriel quase engasgou com a água e Carolina riu da expressão dele. Helena, agora com 1 ano e meio, batia a colherzinha na bandeja da cadeirinha completamente alheia à conversa. Gabriel e Carolina se entreolharam e ele perguntou o que ela achava. Carolina pensou por um momento e então disse que talvez daqui a uns 2 anos, quando Helena estivesse maior, quando a escola estivesse mais estabelecida, mas que sim,
ela adoraria ter mais filhos. Gabriel sorriu, pegou a mão dela por cima da mesa e disse que ele também que adoraria encher aquela casa de crianças e amor. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Gabriel e Carolina ficaram conversando na cama sobre tudo que tinham vivido desde que se conheceram. Mal fazia 2 anos que ela tinha tocado aquele interfone para a entrevista de babá. E olha onde estavam agora. Casados, com 2 filhos, uma escola funcionando, uma família unida. Gabriel puxou ela para mais perto, beijou a testa dela e disse que ela tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, que tinha transformado uma casa vazia em um lar cheio de vida. Carolina respondeu que ele tinha lhe dado uma família, um propósito, um amor que ela nem sabia que era possível existir. Os meses seguintes trouxeram mais estabilidade e rotina. A escola de Carolina estava indo muito bem, já tinham até lista de espera, e ela tinha contratado 2 auxiliares para ajudar com as turmas. Gabriel tinha conseguido equilibrar melhor o trabalho com a vida em casa. Estava presente para os momentos importantes. Não perdia as apresentações de Lucas na escola, os primeiros passos de Helena, os jantares em família todas as noites. Dona Beatriz tinha se tornado parte essencial da família. Buscava Lucas na escola quando necessário, ficava com Helena quando Carolina e Gabriel precisavam resolver algo, e tinha desenvolvido uma relação linda com a nora, de respeito e carinho genuínos. Foi em uma tarde de sábado, com toda a família reunida no jardim de casa para um churrasco, que Gabriel olhou ao redor e sentiu uma paz profunda. Lucas estava ensinando Helena a jogar bola, a menina rindo alto cada vez que conseguia chutar. Dona Beatriz estava sentada na varanda, conversando com os pais de Carolina, todos rindo de alguma história que o pai dela estava contando. Carolina estava ao lado dele na churrasqueira, roubando pedaços de carne e fazendo caretas quando ele fingia reclamar. Aquilo era felicidade de verdade, simples e genuína, construída com amor e paciência ao longo de 2 anos. Naquela noite, com as crianças dormindo e a casa finalmente silenciosa, Gabriel puxou Carolina para dançar na sala mesmo sem música, apenas os 2 se movendo devagar abraçados. Ele sussurrou no ouvido dela que a amava mais a cada dia que passava, que não conseguia imaginar a vida sem ela, que tinha sido tão teimoso quando tentou resistir ao que sentia, mas que agradecia todos os dias por ela ter sido mais forte que ele, por não ter desistido. Carolina levantou o rosto, olhou nos olhos dele e disse que faria tudo de novo, que escolheria ele milhares de vezes, porque o que tinham construído juntos era mais precioso que qualquer coisa no mundo. Anos se passaram, e a família continuou crescendo, não em número, mas em conexão e amor. Lucas cresceu virando um menino incrível, protetor com a irmã, responsável, inteligente, e sempre falava com carinho sobre como a Carol tinha mudado a vida dele para melhor. Helena era pura energia e alegria, com traços dos 2 pais, mas a personalidade forte e decidida que tinha herdado da mãe. A escola de Carolina prosperou, virou referência na cidade, e ela teve que expandir para um prédio maior para comportar a demanda. Gabriel continuou sendo o marido presente e apaixonado, o pai dedicado, o parceiro em tudo. E Dona Beatriz, que quase perdeu tudo por orgulho, aprendeu que família era sobre aceitação e amor, não sobre controle e preconceitos. A história de Gabriel e Carolina se tornou conhecida entre amigos e familiares como um exemplo de que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, qualquer julgamento, qualquer diferença. Eles provaram que idade é apenas um número quando 2 pessoas se conectam de verdade, que família se constrói com amor e dedicação, não apenas com laços de sangue, e que vale a pena lutar pelo que se acredita mesmo quando o mundo inteiro diz que é loucura. E todas as noites antes de dormir, Gabriel agradecia a vida por aquela entrevista de babá que tinha mudado tudo. E Carolina sorria sabendo que ter tocado aquele interfone tinha sido a melhor decisão que já tinha tomado. E assim, Gabriel e Carolina provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras de idade, passado ou julgamento alheio. Quando 2 pessoas se escolhem com coragem e verdade, nada pode impedir essa união. Se você acredita que o amor pode transformar vidas, deixe seu like neste vídeo. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que viveu algo assim,
Conta aqui nos comentários. Adoro ler cada um deles e saber que essas histórias tocam seus corações. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante que publico toda semana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro, com alguém que está passando por um momento difícil e precisa de esperança. Um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe suas vidas com muito amor e felicidade.